Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar falando sobre os ciclos biogeoquímicos e agora vamos falar do nitrogênio ou do gás nitrogênio. Vocês estão lembrados que o gás nitrogênio, naquela tabela do quinto ano, sexto ano, colegial, era o gás de maior quantidade que existia no ar atmosférico, em torno de 78% mais ou menos. E dos 78% que entra no nosso pulmão, sai 78%, quer dizer, não tem função nenhuma na respiração da gente, mas ele tem um papel fundamental em outras funções dentro da natureza. Para quem não sabe, a atividade do nitrogênio é fundamental para produzir proteínas, ácidos nucleicos principalmente. Mas para produzir proteínas, precisa produzir o quê? Precisa produzir aminoácidos. Lembra que a proteína tem como unidade básica os aminoácidos. São aquelas moléculas menores que muitas vezes a gente absorve mais facilmente do que uma proteína. Então, quando você come uma proteína, aquele animal ou vegetal que precisa de proteína, transforma em aminoácido, porque é mais fácil ser absorvido. E essas substâncias têm participação aonde? No metabolismo celular. Lembra que uma proteína, um dos papéis que ela tem é o que? Enzimático, que eu já citei para vocês em outras aulas, é o papel de estrutura do organismo e é papel da atividade de proteção dos organismos. Tá? Então as proteínas têm esse papel. E por onde entra esse nitrogênio? Eles entram pelas raízes vegetais. Então as raízes que eu sempre falei para vocês, que elas têm que ter espaço no solo para absorver água, ela tem espaço também para absorver o quê? Nitrogênio. Ele é abundante, isso não tem a menor dúvida. Tá? Ele tem atividade, não tem a menor dúvida. Em forma de gás, muito mais. Então as raízes vão facilitar a entrada deles, por quê? Não que as raízes captam pelo processo respiratório tradicional. Elas têm o quê? Junto com elas, substâncias, ou melhor, elementos que estão associados e que vão transformar essa substância química em outra substância mais complexa. Nas raízes, nós temos o quê? Nós temos bactérias. Agora, você pode absorver proteína pela nutrição, tá? Os animais só absorvem proteína pela nutrição, absorvendo diretamente o que? Vegetais ou animais, diretamente ou indiretamente, e que vai estar o que? Vai passando para nós essa proteína que vai ser transformada em aminoácidos e que vai ser absorvida pelo organismo através das atividades metabólicas. Agora, no solo, essas proteínas não são proteínas, elas vão primeiro chegar como nitrogênio, transformadas em nitratos, nitritos, que depois vão ser transformadas em aminoácidos e a partir disso que vão ser transformadas em proteínas que são moléculas muito grandes. Animais normalmente absorvem comendo esses vegetais. Quais são os animais que comem vegetais? Só vegetais são os herbívoros. Por isso que a gente, quando pega um carnívoro, esse carnívoro come o quê? Esses animais ou esses vegetais herbívoros e que vão ser o quê? Consumidos e transformados pelo carnívoro. E a gente come não só vegetais como animais, carnívoros ou não, e que vão nos passar de forma indireta essas proteínas como em forma de aminoácidos. Ora, então é que a passagem na cadeia ou na teia alimentar é fundamental que os alimentos tenham o quê? No nosso caso específico, que somos onívoros, a capacidade de transformação dessas substâncias, dessas moléculas maiores e que muitas vezes vão ser importantíssimas dentro do processo metabólico nosso. O metabolismo, né, muitas vezes, das proteínas produzem o que? Eu chamo de excretas muito nitrogenadas, como amônia, ureia e ácido úrico. Cada animal produz um tipo de excretas e cada animal produz em função do ambiente que vive. Alguns são mais tóxicos, outros menos tóxicos, ou outros que não têm função nenhuma. O organismo da gente, além do processo metabólico de quebra e de produção de excreta, tem órgãos específicos que fazem e que ajudam no processo do quê? De purificação para que o nosso organismo não sofra algum tipo de intoxicação baseado em excesso de proteína. Ora, quem já não teve gás em excesso e com cheiro muitas vezes desagradável, porque você se alimentou demais de proteína e as proteínas liberam o quê? Cheiros fortes de nitrogênio e que muitas vezes você não entende o que acontece. Por quê? Porque a alimentação também foi rica, ou até mais rica que necessário, dessas proteínas. Quando você passa perto de um rio, onde tem o despejo de matéria orgânica, vindo do chamado esgoto sanitário doméstico, e você sente aquele cheiro fortíssimo
né, na sua proximidade desse rio, principalmente no final da tarde, depois do excesso de calor, é porque o que aconteceu? A liberação de gases, enxofre e nitrogênio, que são elementos que estão dentro da proteína e que dão aquele cheiro do chamado ovo podre. Ora, quem é que faz isso? São as bactérias associadas, são bactérias que são anaeróbicas, que não precisam de oxigênio, mas que realizam uma fotossíntese semelhante à fotossíntese tradicional vegetal. Então é a fotossíntese bacteriana, que em vez de oxigênio liberar, acaba liberando o quê? Liberando enxofre de nitrogênio com um cheiro muito desagradável. Bom, você vai perguntar, olha, então isso prova que o rio, muitas vezes muito poluído, como o Tietê ou Pinheiros, ele não está morto. Está apenas aqui, ausente de vida aeróbica, mas tem presença de vida anaeróbica. Então, os dois passos básicos vegetal capta esse nitrogênio, os animais consomem esses vegetais, outros animais consomem esses animais e assim por diante a substância vai sendo transposta de nível trófico diferente em nível trófico exigido, tá? Existe um processo também que é de decomposição. Essa decomposição é feita por o quê? Por bactérias e fungos, que são saprófitas. O que eles fazem? Eles acabam, né, de certa forma, transformando ureia e ácido úrico em produção de amônia, o processo de amonificação. A amônia vai sendo liberada e, de certa forma, vai o quê? É o processo de reciclagem, né, muitas vezes, de matéria orgânica. Por isso que muitas vezes decomposição em lixões, onde tem muita matéria orgânica, também tem muito cheiro. Por isso que os lixões se transformaram em o quê? Em aterros sanitários e que, de certa forma, vai ajudar no processo de controle da liberação desses gases, o controle da produção de substâncias mais tóxicas e que possam fazer mal e contaminar o solo de certa forma. Que isso já aconteceu em muitos dos nossos cemitérios. Atualmente, os cemitérios estão recebendo um tratamento especial de ocupação de solo para que culturalmente se mantenha alguns cemitérios, mas já está se estimulando outras formas de transformação dessa matéria orgânica em cinzas. A nitrificação, no fundo, o que é? Bactérias que captam a amônia e que convertem em nitritos e que depois transformam em nitratos. São bactérias específicas que recebem o nome de nitrosomonas e nitrobacter, que justamente transformam aquilo que era uma molécula tóxica, tá, como amônia, e que vai ser transformado em o quê? Em nitritos e nitratos, e que vão ser o quê? De certa forma, absorvidos pelos vegetais e não vão causar problemas ao ambiente. Então existe até a preocupação que essas substâncias são transformadas para que não se transforme em um problema, não sim um resultado. A partir do momento que se transforma em nitratos, as plantas absorvem e aí a coisa anda metabolicamente para os vegetais. A desnitrificação, simplesmente, o que é? É o processo que as bactérias desnitrificantes podem liberar nitrogênio gasoso dos nitratos. Então, se libera muitas vezes, libera esses nitratos que são moléculas maiores, em gases mais fáceis e muitas vezes acaba retornando o nitrogênio para o ambiente e vai o quê? Compor o ar atmosférico de forma equilibrada dentro daqueles estudos, o que é um ar equilibrado com muitos gases, uma maior quantidade é do nitrogênio. Agora, quem ajuda muito isso, e ajuda muitas vezes na agricultura, são os nodos das leguminosas. As leguminosas, né, que existem muitas, elas retêm bastante excesso de transformação, tanto para nitrogênio gás como para nitratos e nitritos, que para depois vai se transformar em aminoácidos. Eles precisam de uma relação de associação com bactérias e as raízes dessas plantas leguminosas. No caso, vamos pensar o seguinte, que essa é uma relação mutualística, onde ambos tenham o quê? Tenham benefícios, é a coisa mútua. Muitas vezes você vê em algumas raízes de leguminosos uma espécie de um nódulo, um carocinho meio esbranquiçado. É ali que estão as bactérias e é ali que estão o quê? Os nitratos que vão ser utilizados. É chamada ricas em matéria nitrogenada. Claro, depois de envelhecer essas leguminosas, morrem, envelhecem e desagregam no solo. Isso significa o quê? Acaba adubando. Tanto que alguns produtores maiores e menores aprenderam isso e fizeram o que a gente chama de adubação verde.
que não é parece ser natural, mas parece, acima de tudo, uma forma mais branda de adubação. Muita gente de grande produção agrícola e de pequenos agricultores fazem muito isso. No meio entre as suas plantações, dependendo do tipo de plantação e de vegetação, o que acontece? Eles acabam colocando esse tipo de leguminosa para ajudar no solo dele, para não empobrecer, que a decomposição ocorra e fique rica em adubos, tá bom? Então é importantíssimo o ciclo do nitrogênio também para a natureza, mesmo que ele não seja absorvido na respiração, como muita gente fala. Para que serve esse gás? Entendeu? Legal. Dá um like no meu canal, dá um like e se inscreva no meu canal e principalmente, tendo dúvidas ou algo que queira complementar, faça o seu comentário que eu tenho certeza que eu vou ter o maior prazer de responder. Vamos lá fazer as questões? Eu tenho certeza que as questões vão te ajudar a reforçar tudo que eu já falei até agora do ciclo de nitrogênio. Vamos pegar aqui uma questão. A modernização da agricultura, também conhecida como Revolução Verde, ficou marcada pela expansão da agrícola nacional. No entanto, trouxe consequências como o empobrecimento do solo, o aumento da erosão, os custos de produção, entre outras. Mas o homem aprendeu muito a controlar para produzir mais. Isso não tem a menor dúvida, tá? Atualmente, a preocupação com a agricultura sustentável tem suscitado práticas com adubação verde. Ora, não é uma adubação verde caseira, adubação verde para grande produção, que consiste na incorporação ao solo das fitomassas de espécies vegetais distintas, sendo as mais difundidas as leguminosas, que são as mais conhecidas e mais estudadas. Quem estudou muito isso, planejou muito isso, praticou isso nas suas fazendas experimentais, são as universidades públicas, são a Embrapa, que é órgão do governo, então eles têm o que? Muita coisa a oferecer aos agricultores e que utilizam bastante desse conhecimento e estão produzindo bastante. Fique claro isso para vocês. Não existe muitas vezes essa onda de achar que só adubos químicos que fazem a produção aumentar. Existem adubos orgânicos. A utilização de leguminosa a essa prática de cultivo visa reduzir o quê? Utilização de agrotóxicos não tem nada a ver. Agrotóxico é para combater pragas, tá? E, de certa forma, eu quero lembrar, agrotóxico é quando você usa de forma errada um produto químico que aí se torna um veneno. A maioria dos grandes produtores e responsáveis produtores não usam o agrotóxico, usam o que? Defensivos agrícolas, recomendados por quem? Por agrônomos especializados que sabem dosagem. A mesma coisa que o médico, que quando dá um remédio para você, ele prescreve de forma correta para tentar curar um problema seu. A letra B, atividades biológicas do solo. Só o solo sozinho não resolve nada, então não está certo. Necessidade de uso de fertilizantes. Isso sim, menos fertilizantes, porque a adubação verde acaba o quê? Suprindo aquilo que quimicamente também se conhece, mas muitas vezes é utilizado de forma correta ou até de forma errada. E decomposição de matéria orgânica. Não quer dizer nada, não diz nada, que matéria orgânica se decompõe o tempo todo. Né? Isso é um pouco de bobagem, um pouco de simplismo. E capacidade de armazenamento de água no solo. A água ajuda no processo metabólico, mas não ajuda no processo de recomposição de nitrogênio e de aminoácidos, que muitas vezes é necessário para esse solo. Então a resposta certa, a resposta C, e eu tenho certeza que vocês devem ter entendido alguma coisa. A outra questão, durante o ciclo de nitrogênio, verifica-se a participação de vários micro-organismos como bactérias e fungos. Com relação às bactérias chamadas desnitrificantes, podemos afirmar que transforma amônio em nitrato. Desnitrificar não é transformar em nitrato, fique bem claro. Libera o oxigênio, né? Libera o oxigênio dos aminoácidos existentes nas raízes, não liberam nada, tá? Esse é um outro processo. Converte nitratos em nitrogênio gasoso. Sim, aquilo que está fixo nas raízes, eles não vão ser utilizados para transformar em aminoácidos, eles liberam para o ar atmosférico em nitrogênio. Resposta C. Mas vamos ver por que a D. Utiliza o nitrogênio gasoso para produzir nitrato. Isso é o contrário. Então, se fosse a C, seria a D. Mas no caso, a gente já sabe que é C. Isso é uma definição que você não pode esquecer. E transforma nitratos em nitritos. Não é que chama-se isso, porque é outra reação química de outro conhecimento, que é o processo de nitrificação, não desnitrificação. Então, a resposta certa é a resposta C. Gostou? Dá um like, se inscreva no canal e principalmente comente para que a gente possa saber o que você precisa de ajuda.